Quem quiser se sentir confortável ligando a Boa câmera tarde. para eu não me sentir muito sozinho aqui, eu agradeço. Ah, sou o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho de AWS CDK, ou Cloud Development Toolkit. Ah, não tá tão fácil de passar slide aqui, mas vamos lá. Tínhamos nosso amigo Douglas que teve um imprevisto, não pôde aparecer, e eu sou o DevOps Engineer, atualmente estou atuando como SRE aqui na Albay. Antes de começarmos, aqui está o link do projeto do Git, onde tem todo o código, tem a apresentação e os desenhos que eu vou usar na apresentação aqui. Depois eu posso mandar o link no chat também para quem quiser. E começando com o conceito, o CDK ele é uma ferramenta de infraestrutura como código, similar ao Terraform, ou ele é queria assim, um spin-off, de certa forma, do AWS CloudFormation. Similar a ele também temos o Azure Bicep, é uma ferramenta nativa da Azure. E o Pulumi, que se aproxima bastante, por ser uma linguagem que trabalha bastante com... O Pulumi é uma ferramenta que trabalha com linguagens de programação comuns, como input. O Terraform também tem um módulo de CDK que foi lançado recentemente, mas eu não vi muita divulgação, muito uso dessa ferramenta. E o Pulumi nativamente trabalha com linguagens de programação conhecidas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, as capacidades do CDK. Para entender um pouquinho o conceito, o CloudFormation ele é uma ferramenta exclusiva da AWS, que permite a desenvolvedores e administradores de infraestrutura criar recursos apenas na AWS. Você pode trabalhar com custom resources, mas ainda estaria dentro do ecossistema AWS, para gerenciar a criação da sua infraestrutura, criação e atualização, remoção de recursos de forma codificada. O CloudFormation, por padrão, a linguagem dele é o JSON, é o YAML, e ele também aceita JSON. Basicamente, linguagem de marcação, você declara os recursos que você deseja usar, aplica na console ou via linha de comando e ele vai criar e atualizar recursos. O CDK, ele é uma ferramenta construída em cima do CloudFormation, daqui a pouco a gente vai entender os detalhes da estrutura. Ele é um framework de código aberto que usa linguagens de programação modernas para gerenciar a infraestrutura a partir de CloudFormation. Há alguns benefícios do uso do CloudFormation. Ele te garante velocidade e consistência para fazer deploys. Ele dá mais autonomia para o desenvolvedor que está fazendo o deploy da sua aplicação. No caso do Terraform, muitas vezes o desenvolvedor não tem contato com o HCL, com a estrutura que o Terraform trabalha, e quando você apresenta uma linguagem de programação que o desenvolvedor já tem contato, facilita bastante para ele entender e usar a ferramenta. Então você pode prover módulos para a sua equipe de desenvolvimento baseados em CDK para agilizar a atividade deles no dia a dia. Ele tem a vantagem de você usar bibliotecas nativas da linguagem para compartilhar constructs e métodos que disponibilizam os recursos. E um ponto que esse é um ponto que eu vi enquanto trabalhando com CDK e eu achei interessante, que é a oportunidade para quem trabalha com Ops, com infra, que não tem muito contato com lógica de programação, com codificação no dia a dia, tá mais perto de linguagens de programação, de frameworks de programação e ter um pouco mais de contato ali, aprender a gerenciar linguagens de programação. A linguagem nativa do CDK é o TypeScript, que é um superset do JavaScript, eles são, de certa forma, bem similares. E ele também suporta outras linguagens como Go, .NET, Java e Python. Com um detalhe que quando você codifica em alguma linguagem que não é o TypeScript, o que ele vai fazer é, primeiro, quando você, no caso, roda o deploy do seu código em CDK, ele vai converter dessa outra linguagem para TypeScript e então gerar os templates em CloudFormation para aplicar na Cloud AWS.
Aqui tem uma lista dos principais comandos. O init para iniciar uma nova aplicação. O sint ele renderiza, seria similar a um Terraform plain inicial ali, mostra o que vai ser criado. O Bootstrap é um comando que você precisa rodar só uma vez por conta, por região que você está usando o CDK. Ele tem uma estrutura base que você precisa aplicar para começar a trabalhar com ele. Ele cria um bucket onde ele vai armazenar os recursos, cria algumas ferramentas ali. E se você troca de região ou está trabalhando cross-region, é importante que você faça o Bootstrap em todas as regiões que você está trabalhando. Daí temos uma estrutura que segue mais ou menos o estilo do Terraform, como deploy, que aplica as mudanças, o diff mostra a diferença entre o que você tem aplicado e as modificações propostas, e o destroy, que apaga também a infraestrutura. Aqui tem o Construct Hub, eu vou detalhar a página dele daqui a pouquinho na internet, mas basicamente, a partir do Construct Hub você tem diversas libraries já, bibliotecas prontas, que te entregam código para criar uma VPC, criar uma EC2, um cluster Kubernetes e recursos similares. Aqui tem as referências, os links que são usados na apresentação. Depois isso aqui vai estar disponível também. Aqui temos a página do base do CDK na AWS. Tem alguma coisa interessante aqui, mas mais interessante que essa página é o cdkworkshop.com. Para quem se interessar em conhecer a linguagem, dar os primeiros passos, ele traz todos os requisitos para começar um projeto na linguagem da sua escolha, desde o AWS CLI, que é o mais básico para você instalar, a configuração, o Node, que é o base para todas as linguagens, como ele converte o código para TypeScript, você vai precisar sempre ter o Node, o toolkit base dele, e depois ele te dá a instrução, se você quiser trabalhar com Python, .NET, Java ou Go. E aqui ele tem um workshop básico, ele vai te ensinando toda a estrutura, como criar recursos e trabalhando com o TypeScript desde o comecinho. Esse aqui é o exemplo que eu mencionei da biblioteca, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom dessa página, que fornece os módulos para você trabalhar no dia a dia. Como eu disse, todos os recursos que você usa estão disponíveis aqui, desde um CloudFront, por exemplo, tem todos os métodos e as propriedades que você pode usar de cada objeto. E você pode, eventualmente, criar, no caso, por exemplo, no caso do Node, você pode criar sua biblioteca de recursos, funções que você quer disponibilizar para os seus desenvolvedores e hospedar no npm-ds, por exemplo, que é bastante conhecido. Você consegue hospedar a sua biblioteca aqui e usar ela como uma dependência no código. Então, você pode, por exemplo, provisionar um módulo que criaria um cluster Fargate em SAS e passar para o seu desenvolvedor. Quando você for usar o ECS, você chama essa biblioteca, põe esse módulo aqui, define seus parâmetros e ele agiliza. Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Até o momento, dúvidas, perguntas? Está muito rápido. Não tem retorno, eu vou seguir. Tá um pouquinho rápido, mas tô tentando acompanhar. Eu vou tentar ser um pouquinho mais pausado na parte do código. Acho que isso aqui é mais texto, mas qualquer dúvida que tiverem, me informem, por favor. A estrutura do modelo, a gente tem um exemplo prático aqui. É o mesmo modelo criado em CloudFormation e em CDK. E o modelo que a gente vai seguir é esse aqui. O código está hospedado no GitLab. E eu tenho uma pipeline em GitLab CI, que vai... Toda vez que eu faço um commit para o código, ele só faz o zip do meu código e joga para um bucket S3. Por um pequeno detalhe do Code Pipeline, que é a base do nosso exemplo aqui hoje, que ele não integra nativamente com o GitLab. Eu tive que fazer esse arranjo técnico. Depois eu vou demonstrar o CI ali, mas ele só faz um zip do código e faz o upload para o bucket. Quando você trabalha com o GitHub ou com o CodeStar da própria AWS, essa integração é nativa e ele consegue identificar mudanças direto a partir do commit, sem essa pequena adaptação. O nosso código vai criar
uma code pipeline, eu até tenho o exemplo já no deploy aqui. Pega o source do bucket, vou botar para o desenho ficar mais fácil. Faz o build de uma função lambda em Go, faz o deploy dessa função lambda em Go. Aqui ele também vai criar o bucket. Esse bucket ele é criado pela função, pelo CloudFormation direto, e também um tópico SNS. E o nosso deploy action usa um outro esqueleto de CloudFormation para criar a função lambda propriamente dito, que vai usar o SNS topic criado pela estrutura inicial. No CloudFormation, nós temos as roles que acompanham cada um dos serviços, o code pipeline, o code build, o code deploy e a role da Lambda. No CDK, a gente tem um pouco menos desses itens e eu vou explicar o motivo durante o código. Deixa eu já jogar esse código esse link do repositório aqui para quem quiser salvar depois. E acho que então vamos ao código. Aqui tem o GitLab CI, como eu tinha mencionado. É só um zip mesmo e um CP para o bucket, que foi definido aqui o nome do bucket. E esse é o CloudFormation. Eu não vou entrar em muitos detalhes dele, que não é o nosso foco aqui, mas qualquer dúvida pontual que tiverem, é só avisar. Então, eu estou declarando em CloudFormation a criação de um bucket, um tópico SNS, daí temos uma role para o code build, o projeto do code build em si, que faz o build da função, e faz o upload da função para o mesmo bucket. Temos aqui as roles do code pipeline e do code deploy. E aqui temos a declaração da pipeline, que ela lê o item do bucket, faz o build. Importante que aqui no build eu faço uma referência ao projeto do code build que foi declarado lá em cima. Esse ref aqui eu estou chamando o recurso pelo nome, lá em cima, igual tem o code pipeline aqui. E a ação de deploy que invoca o meu arquivo lambda.yaml, que é aquela segunda parte da estrutura. Como output eu tenho o nome do bucket e o nome do tópico SNS, que vão ser usados posteriormente. E aqui no nosso template de CloudFormation da Lambda, nós temos a role, que ela precisa para executar e conectar ao SNS. Também a política que permite ela criar log groups. E a função lambda em si, apontando para o nosso código que foi compilado em Go, que está salvo lá no bucket, e eu estou importando o ARN do tópico SNS a partir do import values, que também é do CloudFormation. Isso aqui tudo, quando você roda, e aqui no README eu tenho um exemplinho de como executar esse código, ele já tá, esse aqui eu já fiz o deploy para adiantar um pouquinho, mas basicamente ele vai fazer o deploy dessa pipeline, e depois tem eu crio o bucket, depois eu tenho que rodar a pipeline do GitLab para subir o código zipado para lá, então ele dispara a função e vai criar o resto dos recursos. Isso vira os recursos de CloudFormation que nós temos aqui. Essa é a stack básica, a base, desculpa. Eu tenho as roles, eu tenho o projeto do code build, o projeto do code pipeline, o bucket e o tópico SNS. E aqui é a stack que a pipeline cria, essa stage de deploy aqui ele vai criar essa function send SMS, os recursos dela são a lambda function. Se eu ver aqui tem a lambda function criada. Uma parte talvez um pouquinho importante que eu pulei, não tem muitos detalhes sobre isso, mas essa é uma função lambda feita em Go, que é bem simples, ela só, quando você invoca ela por linha de comando, ela vai buscar o ARN do tópico SNS via variável de ambiente,
e ela faz um post dessa mensagem para o tópico. O SNS, como uma ferramenta que envia mensagens, tendo o tópico aqui, eu decido o tipo de subscrição que eu vou fazer. Temos aqui o tópico que foi criado por essa stack do CloudFormation. Esse aqui é o tópico, Webinar by CF. E quando eu faço uma subscription, eu digo que é protocolo SMS. A partir daí, a Amazon se encarrega de, quando uma mensagem cai nesse tópico, a Amazon se encarrega de entregar ela para o destinatário. Pode ser também um request, um endpoint HTTP, HTTPS, um e-mail. O mais comum que eu tenho trabalhado ultimamente é com envio de SMS, mas qualquer uma dessas formas ele vai fazer o envio para o destino final. Até aqui, alguma dúvida? Questões? Não? Ok, então vamos agora partir para o CloudFormation. Essa é a estrutura do mesmo código do CloudFormation em CDK, e qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental vai falar como é que você troca um arquivo YAML por um monte de arquivo estranho e diz que é mais simples. Não necessariamente é mais simples, mas esse foi um projeto que eu fiz no init e já fui criando alguns recursos. Aqui no package.json, a gente define qual que vai ser o entry point da nossa aplicação, que é onde o CDK começa a funcionar. E uma vez feito o bootstrap, quando você dá o apply, ele vai partir dali e ver o que tem instanciado. Por exemplo, aqui eu tenho instanciando uma pipeline stack. E aqui na lib é onde eu estou concentrando. Aqui eu estou importando a minha pipeline stack da lib, onde eu estou concentrando os recursos que eu crio. A minha pipeline stack tem a criação de um bucket. Aqui eu estou preparando a criação da pipeline, dizendo qual que é o arquivo que ele vai ler para fazer o trigger da pipeline. Crio um tópico SNS. E aqui eu tenho a função de build, que é o estágio que faz o build da função, similar ao CloudFormation. Aqui um detalhe que nesse code build step eu estou importando um YAML, que é onde eu declaro o meu build spec, e para quem trabalha com GitLab CI, talvez isso aqui fique bem mais fácil de entender as ações que estão sendo executadas no estágio de build, começa a ter um pouquinho mais de familiaridade. Voltando para a pipeline stack, eu também passo o nome do bucket como variável de ambiente para ele poder fazer o upload, como é usado aqui. E aqui temos o Lambda Pipeline, que é a construção da pipeline de fato. O primeiro ponto para ter atenção no Code Pipeline é essa capacidade de self-mutation. O CloudFormation, sempre que eu quero atualizar algum recurso da cloud, da stack original, eu tenho que modificar ele e aplicar manualmente, ou eu posso criar uma função lambda que faça o apply dessa estrutura do CloudFormation. E no CDK eu tenho essa vantagem, essa funcionalidade do self-mutation. O que ela faz? Sempre que eu rodo uma pipeline, ele vai fazer o sync dessa pipeline no estágio de build, e se ele identifica que houve mudanças na infraestrutura, ele vai aplicar essas mudanças num passo posterior e rodar novamente a pipeline. Então, depois do primeiro deploy, que é o base, que ele não tem o ponto de partida, qualquer modificação que você fizer nessa stack, ele vai se atualizar no próprio tempo de execução. E aqui eu estou adicionando, para encerrar a pipeline, eu estou adicionando um stage, que chama Lambda App Stage. Eu já vou detalhar o stage aqui. Depois eu dou o comando build pipeline, que é basicamente o que empacota a pipeline junta. Aqui eu finalizei a pipeline e ele vai renderizar isso aqui.
E para finalizar, eu estou dando permissão para o meu bucket, para minha Lambda build step, o estágio de build, para ele poder escrever e ler arquivos no bucket para ele conseguir fazer o upload. Aqui, um pouquinho diferente do CloudFormation, nos conceitos do CDK, eu tenho stage e stack. Uma stack é um desses itens do CloudFormation aqui, cada um desses é uma stack. E dentro do stack eu posso ter um stage, mas eu não posso adicionar uma stack direto dentro da outra. Então eu adiciono um stage. Aqui eu tenho esse código só para o pipeline stage, onde eu crio uma interface com os parâmetros que ele vai receber. E no meu stage eu só invoco o stack. Então eu tenho um stage da minha pipeline que cria uma nova stack. E aqui a gente volta para o pipeline stack. É esse? Não, desculpa. Lambda stack. Onde eu tenho a declaração de uma função. A função lambda é igual no nosso lambda.yaml ali do CloudFormation. Runtime, onde ele vai encontrar o código. A política, permitindo que ele faça publish das mensagens no tópico SNS. E eu adiciono essa política à minha função. Como eu havia mencionado, no CDK a gente não precisa se preocupar tanto, a não ser que nós tenhamos permissões explícitas, todas as roles básicas são criadas automaticamente pelo CDK. Não é que elas não existam, elas existem, mas elas são transparentes no código. Quando você renderiza esse código, a role ele já consegue criar ela automaticamente. Se você precisa de permissões adicionais, como foi o caso aqui desse grant read write, ou desse add role to policy, você consegue modificar, você consegue criar uma role específica com atribuições diferentes, mas para o uso básico, geralmente as roles que nativamente ele consegue criar já resolvem a maioria dos problemas. Deixa eu começar o deploy aqui. Não, tem que entrar na pasta do CDK e CDK deploy. Ele vai demorar um pouquinho, vai ler todo o código, vai fazer o synth. E ele vai mostrar tudo que vai ser criado, em questão de roles e permissões, daí ele vai perguntar se eu quero seguir com o deploy. Enquanto ele está pensando, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Nesse estágio do deploy, como eu já tenho aqui, eu posso ir adiantando. O que ele faz é criar os templates de CloudFormation em JSON e fazer o upload deles para um bucket de Bootstrap, onde ele vai fazer o deploy para o CloudFormation. Se a gente for olhar aqui esse arquivo, por exemplo, ele é um CloudFormation em formato JSON com todos os recursos de forma mais expandida e detalhada aqui. Veio todas as roles que ele vai criar e nós concordamos sem precisar revisar tudo nesse momento. Mas isso aqui é basicamente, se você pegar esse JSON e subir no console de CloudFormation da AWS, você consegue aplicar ele e ele vai criar os recursos da mesma forma. Aqui ele já começou a criar a nossa stack. Está criando os recursos já. Aqui vai ter os estágios de build, por exemplo,
os comandos do build spec expandidos dentro da configuração. Nós já devemos ter as pipelines agora. E a nossa pipeline falhou. Porque ele não tem o source code, como o bucket foi criado agora. Ele ainda não tem aqui no S3 o source para fazer o deploy inicial. Nós viemos aqui nesse bucket, ele está vazio. Então agora a gente vem no GitLab CI e faz o upload do código para lá. A criação da stack está completa. E ele ainda não criou a segunda stack como esse aqui, por não ter rodado a pipeline. Deixa eu terminar o upload aqui. E já fez o upload. O arquivo já aparece aqui no bucket. E se a pipeline não disparou sozinha, a gente só dá um release change. Agora ele já conseguiu ler o source e já está fazendo o estágio de build. Com os nossos comandos do build spec, conforme foi passado. Detalhe importante também do CDK é que toda vez que eu faço o build, eu tenho que obrigatoriamente sintetizar os templates de CDK. Ele espera que esses arquivos estejam no diretório de output para ele poder fazer o próximo estágio de self-mutate ou não, mas ele depende que esse synth ocorra. Então, ele adiciona, dependendo do método que você usa para construir a pipeline sozinho, mas você pode fazer manualmente também, caso você customize a pipeline. O build o synth do CDK, na verdade, onde está o diretório do seu código. Que ele já está fazendo o CP para o bucket. E a nossa função compilada deve aparecer aqui. Já está. Está fazendo o synth do template agora. Terminou, já fez o upload dos recursos, encontrou o diretório onde tem os arquivos sintetizados. E aqui ele passa para a parte de update pipeline, que é o estágio de self-mutate que eu mencionei. Ele aqui não vai encontrar nenhuma diferença, como é o deploy inicial e o código está igual, ele vai apenas seguir. Mas como esse stage está declarado como true, ele vai fazer a validação de qualquer forma.
pouquinho demorado. Isso às vezes acontece com o code build. Fez a verificação, não encontrou diferenças. E segue para o estágio de deploy da nossa stack de CloudFormation que vai conter a Lambda. Ainda não apareceu aqui que encerrou. Demorando até mais que o normal esse aqui agora. Começou a parte de deploy da nossa stack. O CloudFormation primeiro faz um review. E aqui ele cria um change set. Tudo que ele vai criar. Começou a criar os recursos. O Lambda já aparece aqui. A criação está completa. Um último recurso para essa apresentação do CloudFormation na verdade, é um recurso do JavaScript e do TypeScript, que são os testes, ou os snapshot tests. Nos snapshot tests, você cria um snapshot do template que você está trabalhando, com valores dummy, no caso, e você cria um snapshot daquele código. E quando você vai fazer o deploy, você pode colocar um passo para comparar se o seu snapshot está batendo com o código que você tem declarado. Isso é vantajoso em que sentido? Se você modifica alguma coisa no código da sua aplicação, por exemplo, sem intenção e acaba fazendo commit, você está editando o arquivo, edita múltiplos pontos, alguma coisa que não deveria passar, e você não olha a diferença do snapshot, não atualiza o snapshot, você acaba a pipeline acaba sendo barrada e você tem que revisar o que foi feito. Por exemplo, se eu apagasse essa role aqui e fizesse um npm run test update, ele vai rodar o estágio de build, vai atualizar o snapshot, leva um tempinho.
Enquanto ele está fazendo o update aqui, dúvidas sobre a console AWS, sobre o código, as stacks de CloudFormation. Começou a atualizar o snapshot. Aqui no snapshot, ele mostra que removeu a política, aqui mais abaixo, a política que ele havia criado não existe mais e ela não está vinculada ao recurso. Dessa forma, se eu faço o commit desse código sem atualizar o snapshot, ele vai comparar com o snapshot antigo, vai apontar uma falha e ele não me deixa seguir com o deploy. E aproveitando para demonstrar o recurso do self-mutate, mas esse é na lambda, ele não vai fazer o self-mutate. Teria que ser em alguma coisa da pipeline stack. Ele falha a pipeline. Trocar o nome do display name aqui e apresentar um espaço. Acho que ele não vai me dar a pipeline. Fazemos o sync e agora eu não preciso mais fazer o deploy pela minha máquina, eu só rodo esse estágio que está manual aqui. Quando ele termina o upload, provavelmente esse aqui já vai executar sozinho. A maioria das vezes ele executa sozinho. Como agora a gente está ao vivo, ele não vai fazer, provavelmente. A gente dá um release change manual. E é isso, aqui ele vai disparar todo o processo de build novamente, baseado no source, atualiza a pipeline e segue com a atualização da stack. Vamos acompanhar esse processo todo inicialmente agora. Dúvidas, perguntas, sugestões? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar. Eu queria pedir para quem se sentir confortável, quem puder ligar a câmera para a gente tirar um screenshot, poder registrar aqui a participação. Ele está rodando a pipeline aqui.
Júlio, respondendo a sua pergunta ali, o log dos deploys ele fica disponível tanto no histórico de build do code build, quanto no CloudWatch da AWS. Eu tenho aqui, por exemplo, os meus build projects. Em cada stack que eu entro, eu tenho todo o histórico de execução. Aqui eu tenho só 2, mas ele sempre tem o build number aqui, vai atualizando. Eu já cheguei a projetos com mais de 1000 builds. E baseado no tempo de retenção, que aí você pode definir ou deixar no padrão, no CloudWatch, aqui em Log Groups, eu tenho sempre a AWS, Code Build, e o nome da stack que eu estou usando, ele vai ter aqui todos os logs de execução. Deixa eu só ver qual que é o nome dessa. Acho que eu fechei o Code Pipeline. Build Projects 4TP. Esse aqui. Cada vez que você tem uma execução, ele cria um log string aqui com todos os logs que ocorreram durante a execução da pipeline. Então fica fácil para acompanhar isso aqui. A partir desse aqui também, se você usar uma ferramenta externa de logs como um Elasticsearch, um Datadog, qualquer ferramenta que exporte logs, você consegue apontar que ele faça o export disso aqui para sua ferramenta de... Isso, seria no CloudWatch que você, a partir daqui, você pode criar métricas também. As métricas do CloudWatch não são as melhores para quem conhece a ferramenta, mas, enfim, elas entregam alguma coisinha básica. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo aqui, deixa eu tirar o screenshot antes que eu me esqueça. Um detalhe importante, acho que talvez eu não tenha deixado muito claro, mas essa pipeline stack que foi criada aqui, ela é uma das formas de trabalhar, é uma forma que eu particularmente achei bem interessante ao longo do tempo que eu estou trabalhando com o CDK. Mas ela não é obrigatória. Você pode, por exemplo, ter só esse Lambda stack, e a partir disso aqui você pode fazer uma pipeline de GitLab CI, por exemplo, que faz um CDK deploy ali nos teus comandos do GitLab CI ou do GitHub Actions, qualquer coisa assim. E você vai ter os recursos aplicados, vai ter uma stack de CloudFormation apenas. No caso da console aqui, você teria... Cadê o CloudFormation? Aqui eu tenho uma stack que é referente a pipeline e a outra que é referente a função lambda. Eu ficaria só com essa aqui criada, mas eu não preciso necessariamente depender do sistema, do ecossistema do code pipeline para gerenciar os recursos. Eu particularmente acho essa abordagem interessante pela facilidade do self-mutate, e pelo que você, dependendo da estrutura que você está trabalhando, é só ter o código jogado num bucket e ela é meio que autogerenciável. Você não precisa se preocupar com atualização de recursos dentro da stack da nuvem. Mas é uma forma de trabalhar mais simples e que não depende tanto de overhead, de infraestrutura ou substituir uma ferramenta. Ninguém, em sã consciência, troca uma estrutura legal de GitLab CI, por exemplo. Vamos todo mundo usar Code Pipeline a partir de amanhã. Fechou, pessoal? Algo mais? Agradeço a presença aí de quem compareceu e qualquer coisa é só entrar em contato.